Olá, alunos, curso de Engenharia de Computação, disciplina de modelos probabilísticos para programação, aqui da Univesp, Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem-vindos. Nesta semana nós vamos repassar os principais tópicos que nós vimos na disciplina, vamos fazer uma revisão e olhar, né, nesse fechamento quais foram as principais ideias que nós exploramos ao longo dessa disciplina. Na aula de hoje eu vou focar um pouquinho no conceito de probabilidade e variável aleatória, que são coisas fundamentais nas aplicações. Lembrando então que tem um espaço amostral, que é um conjunto universo, eventos são subconjuntos desse espaço amostral, e uma função de probabilidade é uma função que associa a cada subconjunto do conjunto universo um número que a gente chama de probabilidade, que tem três propriedades. Ele é um número entre 0 e 1, a probabilidade do espaço inteiro é 1, e se eventos são disjuntos, a probabilidade da reunião é a soma das probabilidades. E isso permite a gente trabalhar com probabilidade de uma maneira mais precisa, mais rigorosa. Quando o conjunto é finito, a gente pode trabalhar com número de elementos. Num contexto mais geral, em que nem sempre o número de elementos do espaço amostral é finito, lembra que nas aulas anteriores eu falei de passeio aleatório na reta, no plano? Se você olhar o conjunto de todos os caminhos possíveis, ele é um conjunto infinito. Então, o conceito de probabilidade não pode ser falado em termos de número de elementos. E essa abordagem torna tudo muito rigoroso. Dois eventos são mutuamente exclusivos quando a intersecção é vazia. E aí vale exatamente isso, que a probabilidade da reunião é a soma das propriedades, que é uma das condições da definição de probabilidade. E nós vimos também o conceito de probabilidade condicional, que é a probabilidade de ocorrer uma informação, de ocorrer um fenômeno dado que ocorreu um outro, dada a informação que ocorreu um outro. A boa definição é que a probabilidade de A dado B, a probabilidade de que ocorra o fenômeno A sabendo que ocorreu o fenômeno B, seja a probabilidade da intersecção pela probabilidade de B. Se o espaço é finito, se o espaço é equiprovável, o espaço equiprovável no contexto finito é que cada elemento individual tem probabilidade 1 sobre o número de elementos do espaço amostral. Aí nós podemos falar em número de elementos. E isso dá a ideia intuitiva de probabilidade condicional. Quando eu digo que ocorreu B, eu reduzo o espaço amostral. Ao invés de olhar para o espaço amostral original inteiro, eu olho só para o espaço amostral B. E dentro do espaço B, eu quero saber a ocorrência de A. Mas tem que ser um A, dado que ocorreu B, tem que ser um A dentro de B. Por isso, o número de elementos. E como que de uma a gente passa para generalizar isso? Basta você dividir aqui, no contexto finito, pelo número de elementos de E aqui também pelo número de elementos de E, que aí onde eu tinha número de elementos vira a probabilidade. E essa definição é legal porque é uma definição mais abstrata que vale para qualquer tipo de espaço. Desta definição anterior, se eu simplesmente passar o P de B multiplicando, eu vejo que a probabilidade da intersecção é P de A dado B vezes P de B. E a gente diz que os eventos são independentes se a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A. E esse é um conceito fundamental em aplicações, em tecnologia. Significa que a ocorrência do B não interfere na probabilidade de ocorrência do A. Um exemplo em medicina é, eu tenho um certo histórico familiar de ter uma doença. Bom, mas aquela doença não é hereditária. Não é uma doença que porque meu pai teve eu vou ter. Então a probabilidade de eu ter dado que meu pai teve não depende do pai ter tido. E algumas doenças dependem. Quer dizer, saber se a probabilidade de A dado B é igual à probabilidade de A, ou seja, a independência de eventos, é uma pergunta extremamente relevante nas pesquisas médicas. Procedimentos de segurança, saber se um procedimento de segurança B altera a probabilidade de ocorrer um evento, um acidente. Saber se um protetor
né, um firewall num sistema computacional de fato protege, é saber se eu instalei, a probabilidade de eu ser hackeado mudou ou não. E por aí vai. Quando os eventos são independentes, como esse P de A dado B é igual a P de A, simplesmente a probabilidade da intersecção vira a probabilidade do produto. Essas coisas são importantes, eu vou fazer com alguns exemplos numéricos em que a gente manipula isso. Por exemplo, se você sabe a probabilidade de A, 0,4, e de A união 0,7, qual a probabilidade do B se o A e o B são independentes? Então, a resposta a essa pergunta é manipular estas informações. Sabemos, como regra geral, que P de A unido com B é P de A mais P de B menos P da intersecção. Se eles são independentes, a intersecção é o produto. Eu jogo todos esses dados aqui. União pelo enunciado 0,7, P de A 0,4, P de B incógnita, P da intersecção é o produto, P de A aqui é 0,4, eu errei na minha conta, e aqui é P de B. Então aqui dá 0,3, passando esse 0,4 para cá, aqui dá P de B menos 0,4 é P de 0,6, e aqui dá 3 sobre 6. Ok? Então, eu consigo fazer essas manipulações quando eu tenho essas informações. Mudando a pergunta, mesmo P de A 0,4, P da reunião 0,7, P de B, sabendo que agora que A e B são mutuamente exclusivos, quer dizer, que a intersecção tem probabilidade zero. Então eu tenho P de A unido com B é P de A mais P de B. Se o P de da reunião é 0,7 e o P de B é 0,4, P de B é 0,3. Isso é bem simples. Uma outra situação. Eu sei P de A 0,4, sei da reunião 0,7 e eu quero a condicional. Sei a condicional 0,5 e eu quero P de B. São várias situações que eu estou dando enunciado, dados numéricos, pedindo P de B e dando informações conceituais sobre A e B. E essas fórmulas relacionam tudo isso. Lembra que P da intersecção é esse produto, P da condicional vezes P de B. Como a condicional é 0,5, então P da intersecção é 0,5 P de B. Daí eu uso a fórmula geral da reunião, coloco os meus valores, 0,7, 0,4, P de B, 0,5 P de B. Daqui 0,5 P de B é 0,3 e P de B é 3/5. Bom, então, esse conceito de probabilidade e a definição de probabilidade permite a gente trabalhar com esses conceitos, que são conceitos muito importantes e que têm muito a ver com o que se faz no mundo real. Provavelmente o conceito de eventos independentes e a dependência, né, probabilidade condicional, é uma das coisas centrais na ciência contemporânea. É uma ideia extremamente presente na ciência contemporânea. Variáveis aleatórias, eu posso chamá-las de discretas se elas tomam valores num conjunto enumerável e contínuas se tomam valores em intervalo dos números reais. Então, nós vimos vários exemplos de variáveis aleatórias, né? E uma coisa importante é que, no caso da variável aleatória contínua, eu tenho uma função de probabilidade que não é dada pontualmente. Quando o espaço amostral é finito, né, quando a variável aleatória toma valores num conjunto finito ou enumerável, eu posso dizer qual é a probabilidade de cada ponto. E nós fizemos muitos exemplos disso. Na variável aleatória contínua, eu tenho uma função de probabilidade que tem uma propriedade básica, que é que a integral de menos infinito a mais infinito dessa função de probabilidade tem que ser 1. E nesse contexto, a gente não fala de probabilidade de um ponto, e isso é muito sutil, já apareceu em aulas, eu fiz esses comentários. A gente abre mão de falar que a probabilidade de um ponto é um certo número. Na verdade,
nesse contexto, se eu insistir em falar qual a probabilidade de um número isolado, é zero. A gente não fala que é a probabilidade de um número. O que a gente fala é a probabilidade de um intervalo, de estar numa certa região. E a probabilidade da região é a área debaixo da função probabilidade. Nesse exercício, olha essa variável aleatória com essa função probabilidade. Qual a expressão da função probabilidade aqui? Eu consigo descobrir, olha, tirando a integral de menos infinito a mais infinito da função ser 1, eu concluo que a área aqui de baixo tem que ser 1. Isso aqui é um triângulo de base 4, metade da base vezes a altura. A base é 4, a altura é h, essa altura tem que ser meio, né? Isso aqui, 4 vezes meio dá 2, quando eu passo dividindo, a altura é meio. E aí, eu sabendo que esse ponto aqui é meio, eu consigo escrever a fórmula dessa função. Isso é uma reta que tem raiz no menos 2 e coeficiente linear, onde corta o eixo do y, meio. Eu consigo escrever a fórmula dessa função. Essa função é 1/4 de x mais meio. O coeficiente angular é meio sobre 2, é 1/4. Por isso esse é 1/4. Mais meio, a raiz é menos 2, né? Quando aqui é menos 2, isso dá 0. Então, de menos 2 a 0, essa fórmula. De 0 a menos 2 aí é uma reta de inclinação negativa, decadente. E antes do menos 2 e depois do 2, a função é nula. Então, eu consigo até explicitar a função a partir da informação que ela é a função de probabilidade. Para variáveis contínuas, lembra que a esperança ou média é a integral de x, f de x. Para variável discreta é a somatória de x, p de x. X, o valor da variável, vezes a probabilidade daquele valor. Na contínua é a integral de x vezes f. E a variância é a esperança da variável x menos μ ao quadrado, dada por essa forma. Nesse nosso exemplo anterior, é claro que a esperança é zero, por simetria, né? Totalmente simétrico em relação à origem, então a esperança vai ser zero. E a variância é a integral de menos infinito. Por que eu estou comentando isso? É a integral de menos infinito a mais infinito da x², a média é zero, então fica x² menos zero vezes f de x. Como a função vale zero nas caudas, essa integral vai virar a integral de menos 2 a mais 2. E por simetria, porque a f é simétrica e x2 é simétrica, eu calculo a integral de menos 2 a 0 e multiplico por 2. Bom, e x2 vezes f é x3 sobre 4 mais x2 sobre 2. Eu só multipliquei x² pela fórmula da f nesse intervalo e fiz a conta que deu 2/3. Ok? A mediana desse exemplo é zero. A mediana é aquilo que divide o grupo em duas metades no sentido de probabilidade. Média é uma coisa. Mediana é aquilo que, se você olhar os pontos até a mediana, fica metade e metade, mas não metade em número, metade em probabilidade de ocorrer. E se tiver mais do que um número que satisfaz isso, aí você pega todos os números e pega a média do intervalo. Se você olhar, por exemplo, esse número, esse conjunto de números aqui, isso é importante, professor, por exemplo, quando um professor avalia as notas de uma turma. Imagine uma turma que tem, como essa, tem média 4. Se você somar dá 20, 5 alunos, a média é 4. Mas a mediana não é 4. Mediana é o número que faz probabilidade de menor igual e probabilidade de maior igual, que divide ao meio em número de probabilidade, que nesse exemplo é 3. A mediana aqui é menor que a média. E isso sempre pode ocorrer. Como é que a gente interpreta esses números? É fácil de interpretar com a situação do professor. Imagina que o professor aplicou uma prova e ele observou que a média é 5. Então ele pensa que na classe, como um todo, a situação está mais ou menos equilibrada. A média deu 5. Daí ele descobre que a mediana é baixa, que a mediana é 3. O que significa essa leitura? Só com esses dois números.
apliquei uma prova num grupo, a média deu 5, a mediana deu 3. Sabe o que isso me significa? Que entre 0 e 3 tem metade da classe. Entre 3 e 5 tem mais outros. Então, mais da metade foi mal. E por que a média é 5? Porque deve ter um grupo pequeno indo muito bem. Olha que leitura interessante que dá para fazer só com média e mediana. E o complementar. Imagine que eu apliquei a prova, a média deu 5. Aí eu olho a mediana é 7. O que significa isso? Se a mediana é 7, quer dizer que metade da classe está acima de 7, entre 10 e 7. A outra metade, ainda entre 7 e 5, tem outros tantos. E por que a média é 5 e a mediana é tão alta? Porque deve ter um grupo pequeno que foi muito mal, que carregou a média para baixo. Então eu consigo interpretar coisas sobre o meu grupo só a partir desses dois indicadores. Não é sempre que dá para fazer isso, mas muitas vezes dá para fazer essa análise que eu acabei de fazer, que é uma análise muito interessante e que só com esses indicadores a gente consegue fazer. Então isso é uma coisa, é uma das aplicações, né, desse tipo de conceito. E é muito legal quando a gente consegue fazer essas interpretações e daí levar isso para o mundo, né, das aplicações efetivas na tecnologia, certo? Bom, nós ficamos por aqui hoje. Próxima aula a gente continua essa revisão.